Você já parou pra pensar que o cavalo de Troia às vezes está dentro de nós? Hoje eu me vi pegando numa reflexão muito complicada, cara. Eu tava simplesmente sofrendo por algo que ainda não tinha acontecido. E eu já parei pra analisar que eu faço isso já há um bom tempo. E a gente, como ser humano, já faz isso há muito tempo. Com a era da informação, a tecnologia, o excesso de informações, a inteligência artificial, as inúmeras possibilidades que se desbloqueiam. E a gente, cada vez mais, entra em colapso com tudo isso. E hoje eu tô aqui pra falar sobre como parar de sofrer por algo que ainda não aconteceu, ou como parar de sofrer em demasiado. Eu sou o Brano Heritage e nesse canal a gente tá indo num caminho em que a gente quer se tornar melhor a cada dia. Se você se interessa por os conteúdos, se interessa por os vídeos, se inscreve aqui no nosso canal que a gente vai estar trazendo cada vez mais conteúdos para vocês e compartilhando aqui as nossas experiências, beleza? E hoje o que me ajuda nessa questão de não me vincular tanto ao meu passado e ao meu futuro é entender que hoje, aqui, agora, esse exato momento, nesse segundo que eu tô gravando um vídeo aqui pra vocês e tô compartilhando, nesse momento é o grande presente que a gente tem. Essa oportunidade da gente estar respirando, essa oportunidade de a gente estar aqui no todo, de a gente, de mesmo eu estando aqui em Salvador, tá conseguindo falar com você do outro lado do mundo. Eu acredito que tudo isso é uma grande oportunidade e ao mesmo tempo ele vem com um grande vilão. Eu trouxe isso em outros vídeos e eu trago aqui novamente, irmão. O excesso de informação é o grande vilão, brother. O excesso, a mochila de tantas informações continua sendo o grande vilão para tudo isso. Ah, mas a rede social, a informação, o celular e bababá. Tudo isso, irmão, é excesso. Tudo isso tira, de uma certa forma, a sua mente desse exato momento. Tira a sua mente do que você precisa fazer. E, novamente, eu volto a repetir aqui. A moeda que está sendo mais valiosa hoje é a atenção. E a moeda que você pode oferecer de mais valor hoje também às pessoas é a atenção. É o quanto de foco você consegue colocar para determinado objetivo. O quanto você consegue... Respirou. Trouxe o seu corpo aqui para esse momento e resolveu. E hoje a gente vê uma geração que surge de uma crise existencial interna muito grande. Talvez seja muito daquilo que a gente conversou sobre a comparação, a rede social, a você estar em uma comparação com o mundo inteiro. Mas eu acredito que também é um trabalho que tem que ser feito muito internamente. Eu acredito que o indivíduo ele precisa trabalhar em si próprio a permanência do aqui e o agora. Porque as oportunidades, meu brother, ela está acontecendo nesse exato momento. As pessoas ainda elas não entendem que as outras pessoas são portais de oportunidades, de bênçãos. São portais de informações. As pessoas ainda não entendem que no momento presente existe todas as ferramentas para que você alcance o seu objetivo. Nesse estado de presença, né? E quando a gente fala de presença, a gente precisa muito, cara. Mas muito mesmo. Da consistência do silêncio. Eu tenho certeza, irmão, que quando você conseguir se dar gaps, períodos, quando você conseguir separar períodos de silêncio durante o seu dia, seja ele no início da manhã e no final da noite de preferência, cara, muita coisa dessa nuvem de fumaça vai cair. Muita coisa. Só que aí, como eu tô te falando, é necessário uma certa coragem e disciplina para seguir nisso. Porque a sua mente está viciada na distração. A sua mente, ela não consegue mais parar 2 minutos para assistir um conteúdo e ver um vídeo. Então, para sair desse estado de inércia, em primeiro momento, é preciso uma grande dedicação e um grande esforço de energia vital para você conseguir somente sair. Quando você conseguir sair e vislumbrar o que é que ele espera nesse exato momento, aí você vai começar a entrar em outro game, irmão. Aí, como eu vou te dizer, né? Você saiu de uma loca e você foi pra outra, acima. E isso só vai de bem e bem, né? Você só vai subindo. Ou você pode ir descendo também, à medida dessa sua experiência, entendeu? Vai haver coisas que podem lhe colocar mais pra cima ou mais pra baixo, nesses níveis de consciência, né? Então, quando você se entrega em alguns minutos ao silêncio, já é um grande começo para você começar a desbravar essa ruptura, né? Não é que você nunca mais vai pensar no seu passado ou pensar no seu futuro.
mas você já vai ter um start mental de que o que importa é aqui e agora. Você já vai conseguir puxar a sua respiração e sentir o ar entrando nos seus pulmões e mudando totalmente a sua fisiologia. Então, esse apego ao passado e ao futuro, ele começa a se dissolver, ele começa a se diluir. Porque você mesmo, nesse autoprocesso, vai se diluindo. Porque cada vez que você se entrega, que você se coloca em estados de silêncio, é o seu eu, aos poucos, dissolvendo. Porque você está dizendo não a todas as informações que estão ao seu redor. Você está dizendo não à informação, à interação. Você lembra que eu já trouxe aqui em algum vídeo falando que tudo o que você faz, de uma certa forma, ela precisa de uma energia vital. Precisa de um esforço. Até um oi que você diz para alguém é uma troca ali que você está fazendo. Então, quando você se entrega ao silêncio, você recusa todas as outras opções. E isso é algo que é muito desconfortável, cara. Eu falo muito por mim, que ainda hoje ainda tô nesse processo de silêncio. Mas é uma experiência que não é muito confortável, principalmente pro seu ego. Porque você vai encontrar muita resistência, vai encontrar muita desculpa da sua cabeça. Você vai encontrar muito vitimismo. O seu ego não vai querer entrar em silêncio. E aí você vai ter que ir se regulando. E aí, além do silêncio, cara, você já aplicou o silêncio, você já está aplicando o silêncio, aí vai ser preciso uma disciplina mental. Aí vai trabalhar muito o seu jogo interno, né? Porque tudo o que a gente precisa e tudo o que a gente quer, de determinada forma, ela já está acontecendo. Já está rolando, já está acontecendo. Só que você ainda não sintonizou no canal. Você entende? Que tudo de uma determinada camada já está rolando, já está acontecendo. As interações já estão sendo feitas. As transações, né? Já estão indo e estão voltando. As pessoas estão morrendo e estão nascendo. Então o fluxo natural, ele nunca para, ele nunca para. E quando a gente para e entra nesse fluxo natural, aí a gente começa a regular nosso sistema nervoso, a gente começa a regular o nosso corpo. Então o que é importante aqui pra gente, disso tudo, né, irmão? O que é importante disso aqui pra gente é a gente entender que o passado, ele nos ensinou. O futuro, ele é um vislumbre do que já está acontecendo. Então é necessário a gente silenciar-se a si mesmo, né? Silenciar-se a si mesmo. Não ter medo de ouvir a própria voz. Não ter medo de ficar só com você mesmo. Não ter medo de descansar, de zerar a atividade mental. De simplesmente deitar no sofá e dormir. Você merece isso, um descanso. De deitar a cabeça no travesseiro e não pensar na fatura de amanhã, no aluguel, de não pensar na fatura do carro, da moto. Só dorme, irmão, só descansa. Tudo já lhe é dado. Tudo já está ao seu alcance. Tudo. Não se preocupeis, né, com o dia de amanhã. E agora eu vou pedir que você atravesse, brother. Solte todo o medo aí que tá lhe segurando, que lhe dá ansiedade, né? Aquilo que lhe persegue, né? O pensamento que me persegue. E eu lhe dou, filhão, aí, ó, força para você soltar ele, esse pensamento que tá lhe segurando. Esse medo, né? Que lhe segura, que lhe aprisiona. Solte esse medo. Solte essa probabilidade de dar errado. Entenda que, às vezes, o seu errado é o remédio, ou é o correto. Porque a gente costuma muito dizer o que é bom e o que é ruim. Mas, se a gente analisar, o próprio Jó, irmão, olhou e disse: Deus me deu e Deus tomou. Ele não julgou a situação. Ele não voltou para o passado dele glorioso. E ele nem foi para o presente dele, né? Ele só estava ali naquele momento. E ele sabia. Ele sabia. Ou novamente, ou você acha que é à toa que Jó era abençoado por Deus? Descansa seu coração, meu irmão. E vamos que vamos.